E aí pessoal, tudo certo? André Mazella aqui, para quem não me conhece, sou um dos fundadores da Azon, trazendo mais um conteúdo relevante para vocês. Hoje a gente vai falar de marcação de ritmo no GPS versus cronômetro, cronômetro e relógio. Quase todos os corredores que começaram a correr nos últimos 8, 10 anos já correm com GPS, né? Então tem o relógio lá que marca o ritmo. E eu vou falar um pouquinho por que é importante não ficar dependente do GPS e vou resolver tirar quase todas as dúvidas de vocês aqui. Primeiro ponto, vamos entender alguns conceitos básicos. Quando a gente está correndo, todos vocês estão aqui na Azon e corredores em geral, marcam ali no GPS, né, no Garmin de vocês, enfim, seja qual for, tem o pace. Né? O pace nada mais é do que o tempo que você faz cada quilômetro. Então, se você corre 1 km a 5 minutos, seu pace é 5, o GPS dá essa métrica. E aí, quando você vai para uma prova, você tem seu ritmo-alvo, vou correr 10km no pace de 5, você sai e vai controlando ali no GPS, olhando, estou a 5, 5,05, 4,58, tudo muito perto e está tudo certo. Isso é uma facilidade para o corredor, né? Usar o GPS é uma mão na roda aí para todos vocês. Porém, tem um problema de ficar vendido dependendo só do GPS. E é isso que a gente vai falar agora no porquê. Todo GPS, por padrão, é tecnologia, é sujeito a falhas, e ele tende a falhar 1% para mais. Então, é muito normal uma prova de 10 km, o GPS marcar 10 e 100, 1%. Está dentro do esperado. Uma prova de 42, uma maratona, né, 42 e 200, vai marcar naturalmente 300 a 400 metros a mais. Isso é normal. E aí quando você depende só do GPS, essa metragem a mais pode fazer diferença. Pode não, vai fazer diferença, principalmente para quem está buscando resultados, recordes, enfim. Além desse 1% que é padrão, pessoal, acontecer, o GPS pode falhar também, marcar errado, por outros motivos. Por exemplo, eu estou indo fazer a Maratona de Chicago. Estou gravando esse vídeo dia 6 de outubro, a maratona é dia 12. Chicago tem muito arranha-céu. Então o GPS, nos primeiros 5K da prova, já se perde. E aí quando ele se perde, ele está marcando que eu estou a 5 de pace, só que na verdade eu posso estar a 5,30 ou a 4 de pace, que é muito mais rápido. E se você não sabe trabalhar na sua percepção de esforço usando o cronômetro, você vai ficar vendido. Você pode quebrar essa prova ou deixar o seu RP, porque você acha que está correndo a 5 e está correndo a 5,30. Então, prédio interfere na captação do GPS, se estiver muito nublado, interfere na captação do GPS, túneis interferem na captação do GPS, muita gente pode dar conflito, interfere na captação do GPS. A forma como você corre a prova, né, quando a gente pensa em tangência, o que é tangência? Fazer a curva o mais fechado possível. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que você está fazendo uma prova e ela faz essa curva aqui. Certo? Então, você está vindo nesse fluxo e a prova vai para lá. Se você corre bem aqui fechado na curva, bem nesse ponto aqui, você está correndo a metragem certa da prova, se for uma prova homologada, né? Isso é aferição. Quem está correndo por fora está correndo um pouquinho mais, porque está mais alongado. Pensa isso numa prova de 42K, quantas curvas você faz? Numa prova de 10, que às vezes tem muito cotovelo. Beleza, muitas vezes você não vai conseguir correr muito fechado aqui, por causa de muvuca de pessoas, aí você vai ter que abrir, ok. Mas quando você abre, você corre a mais, né? Então isso é tangência, pessoal. Então a execução da prova faz diferença no seu GPS, na marcação da sua prova. E aí, por que é importante marcar no cronômetro? Porque o GPS falha, e porque vamos supor, como já aconteceu aqui, tem um caso bem clássico aqui na assessoria, em 2017, uma aluna nossa, Carlinha, ela saiu para correr a Maratona de Buenos Aires e é que ia fazer 3 horas e 30, que dá um pace de 5. E ela tinha total condições de fazer. E eu falei para ela, desde no treinamento todo, falando, precisa treinar para treinar no cronômetro. E ela não queria porque dá trabalho, treinar no GPS é mais prático. E aí ela saiu na prova e foi correndo em cima do GPS. O GPS estava marcando 5 de pace. E ela estava acreditando no GPS dela.
Só que, no final da prova, ela correu o GPS dela, justamente por tangência, por os erros que eu falei antes, o GPS dela, em vez de marcar 42, marcou 43 e 200, 1K a mais, exatamente 1 km a mais. Ela estava 5 de pace, que dava 3,30, porém, no GPS. Com 1 km a mais que o GPS marcou, ela fechou em 3,35. Ela tinha, acho que um RP na época de 3,34, se eu não me engano. Terminou e deixou o RP na mesa porque ela não correu em segundo cronômetro. Se ela tivesse corrido a 5 de pace real, olhando nas placas, ela ia matar essa diferença já no começo da prova e ia resolver esse problema. E conseguiria entregar em 3 horas e 30. Porque esse 1 km a mais versus os 5 minutos de pace dá exatamente os 5 minutos a mais que ela fez. Quando a gente pensa... Pô, André, está muito confuso. Calma lá que a gente vai ficar claro, mais claro para vocês. Quando a gente pensa, pô, mas ela não correu 43? Não, pessoal, ela não correu 43. A prova é homologada, tem 42. Não importa o tempo do cronômetro de vocês. O que importa é o tempo oficial da prova. De novo, por padrão, as provas, o seu GPS vai marcar mais. Não quer dizer que você correu a mais. Às vezes você correu um pouquinho a mais por causa de tangência, mas a maior parte das vezes não é a tangência. É interferência externa, como eu falei. E mesmo que você faça a tangência mais aberta, isso pouco importa. O que importa é o tempo final. Né? Então, quando você pensa no RP, num índice, alguma prova, para falar, não importa se ela fez, nesse caso, 43 e 200 igual 3 horas e 35, é esse tempo que vale. Ah, mas ela passou os 42 e 200 para 3 horas e 30. 42 e 200 no relógio dela. Esse tempo não conta, galera. O que está no site, o que está oficial, é isso aqui. É isso que vale, não é? Porque senão pensa, uma prova que tem 10 mil participantes, vão ter 10 mil resultados diferentes? Está errado, né? Todo mundo correu no mesmo percurso. Não são provas individuais. Então a prova, o que vale é o tempo oficial. E aí como que a gente mata isso, esse desvio do GPS? Né? O segundo ponto aqui, o como. Como que a gente faz isso? Vamos lá. 5 de pace, tá? Uma prova de 42K nesse exemplo que eu peguei. Eu vou reduzir para 10 só para ficar mais fácil de elucidar. Então, pô, tá aqui o Cauê, que está filmando a gente, está do outro lado da tela. Ele vai fazer uma prova de 10K para 5 de pace, que tem que dar 10 vezes 5, 50 minutos, certo? É o tempo que ele tem que entregar. Se ele correr no relógio dele, só no pace, e o GPS estiver errado no padrão básico, né, e o padrão básico que eu falei é 1%, a prova vai ter 10,100. Se ele correr 10,6 num pace de 5 do relógio, do Garmin dele, Garmin patrocina nós, ainda não devia ter falado o seu nome. Esses 100 metros a mais a 5 de pace dá 30 segundos. Em vez de 50 minutos, ele faria 50 e 30, porque ele está acreditando no GPS. Vamos lá, como que a gente mata isso? Cauêzão, 5 por 1 você vai correr. Então, ele vai largar na prova, todas as provas têm as placas de marcações. Aqui no Brasil, quase todas têm placa a cada 1 km. Então, ele pode ligar o GPS dele para ajudar a ter uma referência, mas não pode ficar dependente dele totalmente. Então, ligou lá, tem a tela do GPS e tem a tela do cronômetro. Tem a tela do pace, perdão, e a tela do cronômetro. Na tela do cronômetro, que é o que manda, quando ele passar na placa do quilômetro 1, no cronômetro ele tem que estar com 5 minutos. Pouco importa se o GPS está marcando 4,30, 5,30 porque ele está falhando. Porque isso aqui é real. É preto no branco. 1 km com 5 minutos. O segundo K, ele tem que passar com 10 minutos. E óbvio, tem uma margenzinha um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, mas pequena. Principalmente quem está pensando em resultado. Terceiro quilômetro, 15 minutos. E aí você não fica revendo o GPS, porque você vai olhar no quilômetro. Pô, André, mas tem prova que marca diferente e tudo mais. Tem. E aí é o que a gente sempre fala. A gente preza na Amazon por prova com entrega técnica melhor. Que nem sempre tem melhores kits, enfim, é toda aquela discussão que rola. Tem muita prova que não é certificada. Mas as provas que são certificadas, elas vão ter a distância certa. Apesar do seu GPS marcar diferente. E aí você vai pegar, às vezes seu ritmo não é cravado, 5 por 1. Ah, meu ritmo de 10K é 4,33.
Então eu preciso passar cada quilômetro na placa em 4 minutos e 33 segundos. Pô, como é que eu vou fazer essa conta? Você pode, o Sysrun tem calculador, os treinadores ajudam, você pode anotar na mão, você pode usar a tela parcial, vou entrar nesse detalhe com vocês, para ir somando. E aí, a cada placa, você vai conferindo o tempo que você está efetivamente fazendo. Se você faz isso de quilômetro em quilômetro, a cada 2 quilômetros, então vou voltar para o exemplo do Cauê, 5 por 1. Então eu passei os 2K com 10, pouco importa o GPS. Aí eu passei os 4K com 20. Pô, 20 dividido por 4, 5 por 1, estou no pace correto. E assim vai até passar os 10K em 50, mesmo que o GPS marque 10 e 200. Porque ele está matando a diferença no cronômetro. E aí não tem segredo. É placa, olhou na placa, bateu a lap, né? Pô, como que treina isso, André? Aí entra um outro ponto importante aqui. A gente treina treinando. Daí a importância de fazer provas menores. Eu sei que às vezes vocês acham a gente chato. Ah, faz prova menor, 5K, 10K. Os alunos que são maratonistas, meio maratonista. Faz provas menores. Não deixa para testar isso na sua prova-alvo. Para quem faz provas menores, 5 e 10K, que está começando, já aprende isso desde o começo. Não fica dependente do GPS. Vai para a prova, pô, mas no começo vai errar. Mas aí você vai testando. Em cada prova, vou olhar no meu cronômetro. Olha o GPS assim, para nortear, meu ritmo é 5, pô, tá mais ou menos marcando. Mas na placa você confere, para você corrigir possíveis erros. No treino, tem como treinar isso? Tem, se você treinar em algum lugar que tem uma pista demarcada. Então, por exemplo, no Ibira não tem onde a gente dá treino, mas no Celeste que a gente dá treino tem a pista de 400 metros. Então, por exemplo, você vai pegar um treino, um intervalado, 3 de 1.200 na pista. Vamos supor que você faça esse intervalado num ritmo de 5 também. Vou colocar aqui só para eu estudar e ficar fácil. Ou se eu faço 1.200 para 5 de pace, 5 de pace, se dá 5 de pace, essa letra aqui é ridícula, então se apega ao que eu estou falando aqui. Se eu faço 1.200 num pace de 5, eu sei, André, que cada 200 metros dá 1 minuto. Porque 1 km a 5 de pace, cada 200 metros dá 1 minuto. Isso o Sysrun tem calculador pode ajudar e os treinadores podem ajudar. Se eu sei que cada 200 metros tem 1 minuto, e eu vou fazer um intervalo longo de 3 de 1.200, 1.200 são 3 voltas de 400 metros. Eu posso fazer cada volta de 400 metros em 2 minutos, que dá o 5 de pace. E aí eu olho o pace, mas o que eu faço? Na pista, eu comecei lá, pá, start. Vou fazer a pista toda. Quando eu passar a primeira volta, eu vou olhar no cronômetro e eu tenho que estar 2 minutos. Eu não vou olhar o pace, eu vou olhar o cronômetro. Pô, 2 e 5, beleza, fiz um pouquinho mais devagar. Pô, próxima volta, eu tenho que fazer em 2 minutos. Então a próxima volta eu tenho que fechar em 4 minutos e 5. E a próxima outra volta, 6 minutos e 5. Saiu um pouquinho acima, mas você errou na primeira, não errou nas outras. Cada volta de 400 metros para 2 minutos, que é o pace alvo. Então você pode treinar na pista. Se você corre numa avenida que é marcada, que tem marcação de quilômetros, tem alguns alunos nossos que não é Alphaville e eu acho que tem a marcação, a mesma coisa. Desliga a autolap, então um treino de rodagem, você vai fazer um treino leve, 6 por 1, o pace de 6, 7 por 1, não importa, cada um tem o seu leve. E aí você vai fazer 1 hora leve, um exemplo, não importa. E aí tem marcação na pista. Pô, você pode olhar, passei 1 km, 6 minutos. Passei o segundo quilômetro, 12 minutos. Esquece o GPS olhando no cronômetro. Mas precisa ter pista marcada. Se não tiver nenhum lugar que tem esse suporte, fica difícil treinar mesmo. Mas aí nas provas vocês começam a se habituar. E aí tem que fazer treino, galera. Pô, no começo vai errar, eu errei pra caramba. Eu não errei porque quando eu comecei a correr não tinha GPS. Então eu aprendi a correr no cronômetro desde sempre. Mas todo mundo erra e depois aperfeiçoa. O que vocês não podem é ficar vendido. E aí muitas vezes vocês começam a evoluir na corrida e quando você começa a evoluir, você começa a ficar mais performático. E quando você vai fazer uma prova, alvo, maior, por exemplo, vai para Chicago igual eu estou indo,
e você nem sabe como controlar no cronômetro. Por quê? Porque você pulou etapas, ou porque a gente não orientou direito, pode acontecer, ou porque você não quis dar a cara a tapa e testar. Então precisa fazer isso lá no comecinho, usar o cronômetro, para corrigir esse erro do GPS, beleza? Para fazer isso, a forma mais fácil, as telas. Quais telas do GPS eu deixo configurado? Né? Todos os GPS hoje têm 1001 opções que vocês podem deixar. Basicamente, para não ter erro, as duas telas principais que vocês podem resolver o problema de vocês. A tela 1, vocês podem deixar, 3 campos. Então pode estar em cima, vou dar aqui, sei lá, o pace, e pode ser o pace real, não o pace médio. Aprenda a trabalhar sempre com o pace real, já vou falar por quê. Na tela de baixo, o tempo total. E na tela de baixo, a distância total. Isso na tela 1. Na tela 2, vocês podem ter a mesma métrica, pace real, mesma coisa. O tempo da volta, ou da lap, né, que sempre normalmente está em inglês. O tempo da volta e a distância da volta. Com essas duas telas, vocês conseguem treinar e fazer todos os controles necessários. Primeiro ponto, vai fazer prova, desliga o autolap, porque o autolap vai funcionar no GPS, no quilômetro do GPS, não da placa. Desligou o autolap, vocês podem trabalhar nessa tela aqui. Pace real, tempo da volta, distância da volta. Startou lá a prova. Eu preciso correr cada quilômetro em 4 minutos e 33 segundos. Então, é difícil ir somando isso na cabeça. Pô, passou na placa 1, tempo da volta. Tem que estar com 4 e 33. E aí você bate o botão da volta. Aí vai zerar, né? Nessa tela vai zerar, nessa tela vai ficar acumulado. Zerou. Passou em 4,30. 4,33. Segundo quilômetro, você precisa de novo passar 4,33. E se você bate a volta na segunda placa, vai zerar. E o terceiro quilômetro, mesma coisa, naquele tempo. Né? Sempre naquele tempo programado. Então vocês não precisam nem ter a dor de cabeça de ir somando quando é um número quebrado. E vocês conseguem resolver. E aí tem a distância da volta, mas na prova, de novo, vocês nem precisam olhar. Porque vocês vão olhar na placa. Se tiver uma prova menorzinha, que vocês desconfiem da organização, vocês podem conferir a distância da volta com a distância da placa. Né? Mas enfim, provas grandes, bem organizadas, elas têm a aferição correta. Sempre tem tempo da volta. E aí vocês resolvem o problema. E vocês deixam uma total, caso em algum momento vocês queiram mudar o GPS para ver como é que tá. Mas não tem segredo. Se você vai correr 10K para 4 e 33 de pace, isso aqui vai dar 45 minutos e 30 segundos. Se cada quilômetro você passar isso aqui na placa, o tempo final não tem erro. Você vai fechar isso aqui. Então você nem precisa olhar aqui. Você olha sempre, você trabalha nessa tela aqui. Por que usar o pace real e não o pace médio? Que muita gente usa o pace médio. O pace médio é o acumulado. Então vamos supor que você largou o pace médio. Né? E aí você tem que fazer esse ritmo aqui. E aí no pace médio, você correu o primeiro quilômetro a 5 de pace, um exemplo. No segundo quilômetro, ele vai ter impacto do primeiro. Então, se você correu o primeiro a 5 e 3 de pace, 30 segundos acima do alvo. O segundo quilômetro, para chegar nisso aqui, você precisaria correr a 4 e 3. Porque 5 e 3 o primeiro, 4 e 3 o segundo, a média dele é 4,33. Então, quando vocês usam pace médio, não pace real, instantâneo, todo o erro que veio para trás, vocês carregam para frente. Então tem que tomar cuidado. Dá para usar, mas tem que ter muitas ressalvas e tomar cuidado. O pace real é sempre o melhor, né? Porque aí, se você errou um pouquinho, depois você começa a acertar. Obviamente, eu estou falando de usar tempo de volta, vocês vão olhar pouco o pace. Mas é bom ter o pace para nortear. Porque vocês não vão sair logo de cara e já correr no ritmo esperado desde o começo. É difícil, até vocês terem um ajuste fino do ritmo de vocês. Então, essas duas telas, pace médio, tempo da total e distância total, e na outra tela, pace médio não, olha eu falando besteira. Pace real, tempo total e distância total, e na outra tela, pace real, tempo de volta e distância de volta, são as melhores telas para se trabalhar. Sempre com o autolap desligado em prova, para não bater a lap automático
fazer maior confusão no cronômetro de vocês, beleza? Enfim, tem pessoas que usam outras métricas, frequência cardíaca e tudo mais, tal, mas isso aqui já resolve todo o problema, beleza? Por último, vou falar um pouquinho de percepção subjetiva de esforço, PSE. Tudo isso aqui é importante, né? Fazendo o cronômetro te traz um controle da prova melhor. Depois que você pega o jeito, no começo, de novo, vocês vão errar um pouquinho. Mas te dá um controle melhor no cronômetro, vocês não vão errar. Independente de tudo isso, percepção subjetiva de esforço, algo que a gente não trabalha mais porque a gente terceirizou para a tecnologia. Entender o corpo de vocês, não ficar totalmente refém, é fundamental. Por vários motivos. Você pega uma prova extremamente quente, que tem que tirar o pé, caso que o Fê pegou em Berlim esse ano. Não adianta você ficar na key pace, você vai ter que ajustar. Você pega uma prova que naquela semana você teve algum percalço e você não está 100% e decide ainda assim correr, não adianta colocar o pace, tem que fazer uma leitura do corpo. Você pega qualquer situação atípica, galera, que a gente possa ter, é importante fazer uma leitura, né? A tecnologia ajuda muito, o GPS é incrível, as métricas são incríveis, mas não pode ficar só vendido nisso, né? Trabalhar a percepção de esforço e entender, aonde que eu estou aqui, é algo fundamental. A gente pega bastante no pé, quem vai para a maratona, como a gente é muito rápido hoje em dia, a gente acaba muitas vezes pulando algumas etapas, a gente chega numa prova da magnitude de uma maratona sem saber fazer controle no cronômetro e sem ter a menor percepção do esforço próprio. Isso é um perigo numa prova dessa magnitude, que você precisa estar o tempo todo monitorando e entendendo o seu corpo. E isso só vem com o tempo, não tem o que fazer. Não adianta, a gente não consegue acelerar esse processo, né? Todo mundo gostaria, mas a gente não consegue. É só um ciclo de treino atrás do outro, um ciclo de treino atrás do outro. Beleza? Eu acho que é isso. Espero ter conseguido elucidar um pouquinho aí do funcionamento, do porquê marcar. Deixando bem claro de novo, não tem nenhum problema usar o GPS, é bom, mas o que vale é o tempo da prova. No final das contas é o tempo que está lá no seu tempo líquido oficial. É isso que conta, porque senão cada prova teria 10 mil resultados. Acho que fechou. Alguma dúvida a mais que eu não abordei? Quem está aí atrás dos estúdios, alguma coisa que eu não falei, que você acha que precisa falar? Acho que tá certo. Então, é isso, galera. Valeu. Até o próximo vídeo.